Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nós já estamos aí na semana 2 do seu PET volume 5. Pessoal, para responder aí a atividade da semana 2 do seu PET volume 5, nós vamos aprender um pouquinho mais de circunferência trigonométrica. Vou ler ali o enunciado para a gente continuar falando aqui de circunferência trigonométrica. Já deixa aí o seu like e também já se inscreva no canal se ainda não for inscrito para poder ajudar na divulgação. Conta com a sua parceria, tá certo? Pessoal, considere uma circunferência de raio R unitário 1, cujo centro coincide com a origem de um sistema cartesiano ortogonal. Essa circunferência, com as convenções a seguir, constitui o que nós chamamos de circunferência trigonométrica, também conhecido como ciclo trigonométrico. Ou seja, nós temos aqui, pessoal, um círculo, nós temos aqui o ponto central deste círculo, dessa circunferência, e esse ponto central ela coincide com a origem de um plano cartesiano, que é o cruzamento dessas duas linhas. O ponto A, que nós falamos que é 1 e 0, sempre lembrando que o raio da circunferência trigonométrica é 1, então o ponto A é 1 e 0, certo? 1, menos 1, 1 e menos 1, porque tem raio igual a 1 a circunferência. O ponto A, que é 1 e 0, é a origem de todos os arcos a serem medidos na circunferência. A medida de um arco, medido no sentido anti-horário, será atribuído o sinal positivo. A medida de um arco, medido no sentido horário, será atribuído o sinal negativo. Ou seja, os arcos são medidos nesse sentido. Os ângulos são medidos nesse sentido. 0 até aqui 90. Se eu continuar, 180, se eu continuar 270, se eu continuar chega em 360. Quando eu faço o trajeto no sentido horário, eu vou atribuir o menos, saiu do 0, menos 90, menos 180, menos 270, menos 360 graus, ok? Os eixos coordenados dividem o plano cartesiano em quatro regiões, que nós vamos chamar de quadrante, representado pela letra Q, e numerada no sentido anti-horário a partir do ponto A. Ou seja, esses quadrantes, pessoal, quando a gente colocou o plano aqui, cortando a circunferência, vai formar 4 quadrantes. Sempre vai ser um aqui, então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, nós vamos contar eles no sentido anti-horário, sempre, ok? Os pontos dos eixos coordenados não pertencem a nenhum dos quadrantes, ou seja, esses pontos aqui dos eixos coordenados não pertencem a nenhum dos pontos, apenas estão nos eixos, ok? Aos pontos da circunferência trigonométrica associamos medidas em graus ou em radianos, ou seja, nós vamos colocar aqui, nós vamos fazer o arco e colocar sua medida em graus ou em radianos, que a gente viu já na aula passada, ok? Cada medida associada a um ponto M da circunferência indica a medida do arco AM, chamada arco trigonométrico. Então, se eu quero a medida de A até esse valor aqui, vou chamar isso aqui de M, então a M vai medir 90 graus, ok? Muito bem, vamos prosseguir. Nós vamos precisar também entender um pouquinho essa semana de arcos simétricos. Um arco trigonométrico AM possui 3 arcos simétricos localizados na circunferência trigonométrica. É importante você entender isso daqui, porque quando vai chegar um certo momento em que nós vamos usar ângulos maiores do que 90 graus para achar seno, cosseno e tangente, coisa que você viu lá nas séries anteriores, lá no primeiro ano, no nono ano. Agora nós vamos ver com ângulos maiores do que 90 graus. Então existem ângulos que têm o mesmo seno e o mesmo cosseno de ângulos menores do que 90 graus. E a isso nós vamos chamar esses ângulos de simétricos, ok? Então, para a gente achar o valor simétrico de um ângulo, vamos chamar esse ângulo de alfa, por exemplo, um ângulo menor do que 90. No segundo quadrante, o simétrico dele vai dar pela expressão 180 menos esse ângulo. Então, por exemplo, se aqui for 60, aqui vai ser 180 menos 60, vai dar 120. Então, já posso dizer que no segundo quadrante, o ângulo 120 é simétrico ao ângulo alfa, que é 60, ok? Agora, se aqui for 50, professor, se o alfa for 50, se o alfa for 50, 180 menos 50, 130. Eu posso dizer que 50 e 130 são simétricos, ok?
E no segundo quadrante? No segundo quadrante você vai utilizar a seguinte fórmula para achar o simétrico. Vai ser 180 mais A, ou seja, se no segundo era 180 menos A, no terceiro vai ser 180 mais A. Então, se aqui é 60, aqui vai ser 180 mais 60, que vai dar 240. Então, eu posso dizer que 240 é simétrico a 60, ok? E no quarto quadrante, professor? No quarto quadrante você vai utilizar a fórmula 360 menos o ângulo alfa. Então, por exemplo, se aqui for 60, 360 menos 60 vai dar 300. Então, eu posso dizer que 300 graus é simétrico a alfa, que é 60, certo? Aí o valor de alfa pode ser qualquer valor, e você utilizando essas fórmulas você acha o simétrico dele para o segundo quadrante, terceiro e quarto. Ok, pessoal? Por exemplo, dado o arco de 60, obtenha as medidas de seus arcos simétricos. Então olha aqui, nós temos um arco de 60, certo? E eu quero achar o simétrico. No segundo quadrante, ó, qual é a fórmula que nós usamos mesmo? 180 menos alfa. 180, tá vendo? Ó, menos 60 é igual a 120. Então vai estar 120 aqui. Eu vou marcar 120 graus. Lá no terceiro quadrante, eu vou pegar 180 e somar mais 60. 180 mais 60, 240 graus. Vou marcar 240 graus aqui. E no quarto quadrante, eu vou pegar 360 menos 60, que vai dar 300 graus. Ok? Muito bem. Arcos côngruos. Arcos trigonométricos que têm a mesma extremidade são chamados de arcos côngruos. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui um ângulo de 90. Ele sai aqui do A, tá vendo? Eu vou colocar um pontinho no A. Ele movimenta até chegar no B. Pronto. Este arco aí, essa linha, tem 90 graus aqui, formando um ângulo de 90 graus quando eu faço a ligação desses pontos aqui, certo? Agora veja. Daqui até aqui tem 90 graus, mas existem outros ângulos que pode parar aqui no ponto B. Por exemplo, se eu pegar aqui um outro pontinho, sair do A no sentido negativo, andar 270 graus negativos, vai parar também no ponto B. Então eu posso dizer que menos 270 graus e 90 graus são côngruos porque parou no mesmo lugar. Agora veja, por exemplo, um valor que dá mais de uma volta. Vamos pegar um pontinho novamente aqui, ó, ele vai dar uma volta inteira e vai andar mais 90 graus. Então vamos imaginar aí que seja um ângulo de 450 graus. O que acontece, pessoal? Parou também no ponto B. Então eu posso dizer que o ângulo de 450 também é côngruo ao ângulo de 90, também é côngruo ao ângulo de menos 270. Aqui nós temos vários exemplos, ó, de ângulos que param no mesmo ponto, então são chamados de ângulos côngruos, ok? Pessoal, nós vamos entender também o que nós chamamos de primeira determinação positiva. O que isso significa? Nós sabemos que um arco é medido no sentido anti-horário. Então vou marcar aqui, por exemplo, ó, 250 graus. Vou vir aqui, ó, e vou marcar, fazer aqui com o meu giro, ó, ele vai vir e parar em 250 graus. Vou fazer a linhazinha que liga ele aqui e pronto. Eu tenho esse ângulo aqui, ó, maior aqui, de 250 graus. Agora veja um detalhe. Eu quis marcar aqui um ângulo negativo de 110 graus. Então, ó, comecei aqui na extremidade A, vou descendo até chegar no menos 110, certo? Chegou no menos 110, eu paro aqui. Só que nós estamos colocando aqui menos 110 graus. Só que no círculo trigonométrico, a gente não deixa assim, ó, menos 110 graus. A gente faz a primeira determinação positiva. O que isso significa? Se a gente fosse medir novamente um ângulo aqui, ó, um ângulo qualquer, e fizesse essa volta aqui, até parar onde está o 110, qual seria a medida dele positiva? Aí, pessoal, seria essa daqui, ó, o mesmo de 250, certo? Então, como é que eu sei disso? Toda vez que você tiver um ângulo negativo, certo? Toda vez que você tiver um ângulo negativo marcado aqui na circunferência, basta você, então, somar com mais 360, que você vai achar a determinação positiva. Então, menos 110 graus vai parar no mesmo lugar que 250 graus positivos. Então, eu posso dizer que a primeira determinação positiva de menos 110 é igual a 250 graus. Ok, pessoal? Para a determinação positiva de ângulos com módulo de escrita maior que 360, é preciso saber quantas voltas deu e quanto andou. Exemplo, menos 990. Ah, professor, eu tenho um ângulo de menos 990. Basta eu somar com 360, vai continuar negativo. E aí? Não. Quando o ângulo é maior do que
360 graus no sentido de o módulo dele aqui, ó, tá vendo? O número em si, 990, é maior que 360. Então significa que deu mais de uma volta negativa. Então você vai pegar, ó, e vai dividir 990 por 360, vai dar duas voltas negativas e ainda vai sobrar menos 270 graus. Então eu posso dizer, ó, que menos 270 graus eu vou pegar menos 270 e somar com 360 agora, que eu vou achar a primeira determinação positiva, que é 90. Então se você pegar aqui, ó, e andar menos 270, ó, menos 90, menos 180, menos 270. Parou aqui no pontinho B. Então se eu andar daqui até aqui no sentido positivo, ó, de 0 até chegar no pontinho B é 90. Então eu posso dizer que menos 270 é igual a 90 positivo. Ok? Pessoal, chegamos a mais um final de vídeo aula. Espero que com essa explicação você consiga responder aí a atividade da semana 2 do seu PET volume 5. E espero também que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa também um like, que é para ajudar na divulgação do canal. E não esqueça de fazer um comentário. É de grande valia para a divulgação do canal. Conto com a sua parceria, conto com você. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Tchau.